Odair Hellmann parece que não entendeu o que aconteceu em La Calera, no Chile, e o Fluminense está eliminado para o time chileno na estreia da Sul-Americana. Essa daqui é a análise dos jogadores. Seja bem-vindo você aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Vou analisar jogador por jogador, até o técnico Odair Hellmann também. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Esse vídeo eu tô gravando ainda, né? São 11 horas, pouco depois de a gente ter sido eliminado. E também de ver a coletiva de Odair Hellmann, então vou ter alguns pontos para falar. Lembrando, já tem uma análise não tão pocket, porque já foram 16 minutos de fala sobre como foi o jogo, e aqui eu falo só da atuação individual. Lá falo sobre a atuação coletiva do time e outras coisas também. Vamos lá, primeiro ponto, Muriel. Não tem nem o que falar. Muriel seguro, fez uma boa defesa e no resto do tempo foi seguro ali nas chances que o La Calera criou. Um jogo de baixíssimo nível técnico que não exigiu muito dele. Na única chance que exigiu uma defesa muito boa dele, o jogador estava impedido, mas seguro, né? Passando para a lateral direita, Gilberto. O Gilberto com raiva é a pior versão do Gilberto. O Gilberto, não com raiva assim de irritado, mas o Gilberto nervoso, desesperado. Ele joga muito bem quando joga tranquilo. E apesar de um primeiro tempo mais ou menos, ali onde ele foi bastante exigido, etc., lembrando muito a partida contra o Flamengo, em que a única escapatória do Fluminense era jogar com ele, um segundo tempo tenebroso, com muitos erros técnicos de desespero. Mas é aquele negócio, dos males o menor. Gilberto nem é o maior desespero do Fluminense hoje, nem foi o maior desespero do Fluminense nesta terça-feira não. Passando para a zaga, Lucas Claro. Vou começar com ele, porque para começar não era para nenhum dos dois serem titulares, era para ser Nino e Matheus Ferraz. Mas dentro foram titulares, mais uma vez uma partida ruim, uma partida que entregou uma bola e quase entregou outras duas para o ataque do La Calera. Um jogador que não dá segurança ao Fluminense nem pelo alto e nem por baixo, porque, mas ele é bom cabeceando, já fez 3 gols, teve uma chance ofensiva, tá, mas cabecear pro gol é diferente de cabecear tirando, até o posicionamento é diferente. Teve dois lançamentos na área do La Calera, em bolas em profundidade, que ele marcou claramente a bola e vai correndo olhando para a bola e quando ele vê o cara cabeceou aqui do lado. Um zagueiro que não me agrada e que mais uma vez falhou. Porém, a torcida tá irritada mesmo, é claro que é com o outro, que é com o Digão, que não jogou pior do que o Lucas Claro, apesar de também ter se esforçado uma vez lá para poder entregar um gol ao La Calera. Não achei a partida pior do que a de Lucas Claro, mas achei a partida ruim, né? Porque foi melhor que é boa. Na lateral esquerda, Egídio, completamente desaparecido do jogo, apareceu ofensivamente algumas vezes, defensivamente não teve muito o que fazer. Não produziu tanto, mas assim, acho que até menos do que Gilberto nesse caso, mas menor dos nossos problemas. Não vi qualquer tipo de problema em relação a Egídio. Teve ali 2 jogadas de fundo, mas foi um jogador que parece que se omitiu da partida, se escondeu do jogo. Nas poucas, ele jogou um pouco, pareceu um pouco mais quando o Nenê veio jogar pela esquerda no segundo tempo. Teve ali 2 lançamentos em profundidade que ele poderia cruzar para a área, ele cruzou errado. Não foi um jogo horroroso, mas também não apareceu muito para errar também, né? No meio de campo, outra dupla que o Odair não era para ter escalado, mas escalou. Vamos começar com Yuri. Apesar desse preâmbulo, não fez uma partida ruim, fez uma partida boa para mim. Dentro da capacidade do que a gente esperava de Yuri, foi uma partida boa. O problema foi o Odair Hellmann querendo colocar ele no meio para o segundo tempo de meio campista, de fazer função de armador, que ele até foi lá no Audax, mas já mostrou que não tem qualidade para isso. Uma partida em que Yuri fez o que era esperado dele, destruiu jogadas no meio, passes de lado, mas não é o jogador que vai pegar, girar a bola rápido, fez isso contra o Botafogo quando tinha um espaço gigante. Não é o jogador que o Odair de repente espera. E passando para o próximo agora, já para colocar aí na tela a nota de Henrique, Odair tem que aprender que Henrique e Yuri não são Edenilson e Patrick. No caso de Henrique é mais grave ainda. Um jogador que lento, que na marcação não é igual a Yuri e na saída de bola é mais lento do que Yuri. Desnecessário, mais do que tecnicamente a atuação de Henrique, foi a manutenção dele em campo sem o La Calera pressionar.
E eu falo disso lá na análise pocket. Então ele ficou boa parte do tempo tendo que sair rápido e saía lento e quase não era pressionado na questão do desarme. Ele tinha 2 volantes que ele queria que fossem destruidores de jogada e o Lacalheira quase que não construía jogadas. Então se eles não constroem, você destrói o quê? Passando mais pra frente a gente chega até Nenê, uma partida tenebrosa, mais uma partida ruim de Nenê e mais uma vez aflorando ou pelo menos ele corre. A partida em que ele finalizou acho que 2 vezes pro gol, uma no primeiro tempo, uma bola mais fraca, mas foi no ângulo, o goleiro conseguiu encaixar, e uma outra muito fraquinha para fora. E já do meio pro final do jogo, quando o Fluminense começou a pressionar mais um pouco, começou com aquele negócio de chute pra área. Domina, chuta pra área, domina, chuta pra área, independente de quem tá lá dentro. Eu acho isso ridículo, já falei várias vezes, pode até originar gol, como quase originou um dos gols, mas é muita bola perdida, muito chute pra área, com o Lacalheira tendo 6, 7 jogadores lá dentro e o Fluminense só com 3. Ainda teve ali 2, 3 lances no segundo tempo pela direita, em que ele corta pra dentro, teve um lance ridículo, que ele se embolou com a bola, uma partida muito ruim de Nenê, que pra mim já acabou aquela empolgaçãozinha inicial já, tá? Já passou Bangu, já passou isso tudo já. Então agora vamos olhar pra frente, vamos olhar esse time aí, quem é que precisa mesmo ser titular do Fluminense, em jogos mais sérios. No ataque a gente começa por Caio Paulista, uma partida apagada, mas até que gostei do que eu vi. Acho que pode desabrochar mais pra frente. Apareceu na esquerda, apareceu na direita, tem um bom vigor físico. Não entendi a substituição dele justamente no momento em que o Fluminense precisava de um pouco mais de força ofensiva, e força mesmo, porque ele é forte, né? Enfim, uma boa condição de bola. Acho que vai ser uma boa opção para segundo tempo. Não vejo com qualidade para ficar tranquilo com ele sendo o titular. Se ele for o titular, eu tenho medo de quem está sendo reserva. Não sei se estou conseguindo ser claro, né? Ele tem uma boa qualidade para ser um reserva do Fluminense para longo do ano, mas se ele for o titular e o reserva for pior do que ele, eu já fico um pouco preocupado. Na outra ponta, Marcos Paulo. E aí está resumida a nota de Marcos Paulo. Na outra ponta, Marcos Paulo não é ponta. Querer resumir um bom jogador a um ponto é a mesma coisa de você pegar um centroavante que seja muito bom. Firmino, pensar em Firmino. Centroavante que tem feito gols, é bom, finalizador, etc. E você resumir um Firmino um centroavante que tem que ficar lá dentro da área brigando com o zagueiro, é burrice. É diminuir a qualidade do jogador. E é isso que fazem com o Marcos Paulo. E não é só o Odair que está fazendo isso. O Diniz fez, e o Oswaldo de Oliveira fez, e eu bati nos 3. O único dos treinadores que treinou o Marcos Paulo e não fez isso foi Marcão. E acertou ao entender que ele joga bem por dentro, sendo vertical, e não na ponta como um ciscador. Igualar Marcos Paulo a Matheus Alessandro, a Wellington Silva, é diminuir a qualidade de um ótimo jogador que está sendo diminuído jogando nessa posição. A nota dele é muito mais por aonde ele foi escalado do que por ele mesmo. O Marcos Paulo não tem como jogar naquela posição. Se você botar Evanilson de lateral esquerdo, a nota dele vai ser baixa, mas não por culpa dele. É a mesma coisa com o Marcos Paulo. Não teria tirado ele naquele momento, e sim tirado um dos volantes, colocado o Ganso, que eu vou falar já já, e botado o Marcos Paulo para jogar mais centralizado. Vamos lá para o centroavante. Evanilson, como eu falei na análise pocket, não chega nenhuma bola no pé dele. Ponto, né? Todas as bolas que Evanilson teve no jogo foram bolas espirradas, um pouco na frente, um pouco atrás, um pouco no alto, um pouco no baixo. E mesmo assim ele ainda se esforçou para conseguir finalizações. É uma partida abaixo porque ele ficou muito preso no meio de uma linha de 5, isso é difícil, foi muito bem marcado. O Lacalheira fez bem isso, pelo menos, né? Uma das poucas coisas que eles fizeram bem no jogo e que a gente não conseguiu se livrar foi essa marcação muito boa deles em cima de Marcos Paulo, fácil de ser marcado pela posição que estava, e de Evanilson, e porque foram os 2 jogadores que mudaram a partida aqui no Maracanã, e com isso Evanilson ficou muito oculto ali do jogo. Mas nas poucas chances que teve, se apresentou bem. É um bom nome do Fluminense. Vamos às substituições. Vou colocar aqui rapidamente. Matheus Alessandro, sem nota, entrou aos 40 do segundo tempo. Se tem um cara que não teve culpa de nada nesse jogo, foi Matheus Alessandro. Entrou, botou dedo lá apontando para juiz, reclamou, xingou, fez certo lá de combater a arbitragem, mas bola mesmo, não apresentou nada, até porque não teria tempo também. O Fluminense já estava na bafa. Então Matheus Alessandro sem nota. O outro... eu vou primeiro falar de Ganso, que de Michel Araújo eu entro já emendando no Odair. Ganso.
vamos lá. Eu fiz um tweet que teve gente que entendeu errado e eu coloquei isso na Análise Pocket. E eu não abri para ler comentário de Análise Pocket, porque os primeiros são muito mais emotivos. Eu deixo lá, galera, para poder, se eu ficar lendo, eu vou querer responder, e aí eu não paro mais de responder aqueles comentários. E normalmente eu só respondo os que estão criticando e acabo esquecendo os que estão elogiando. E eu não gosto muito disso, né? Mas vamos lá, sobre Ganso. Ganso entra. A primeira coisa que o Fluminense estava fazendo errado, se livrando da bola rápido. Não tinha qualquer controle de bola. Aí teve gente que falou, mas o time precisava de velocidade e Ganso entrou e como que você bota Ganso num jogo que você precisa de velocidade? Assim, com todo respeito aos animais, mas tem que ser muito animal para achar que o Fluminense precisava de velocidade num jogo em que eles estavam na última linha com 5 encostado com a bunda dentro do goleiro e uma linha com 4 na frente dessa linha, ainda dentro da grande área. Pra que velocidade ali? Você ia botar um tapa na frente e ia ganhar de quem na velocidade se o campo ia acabar 2 metros depois? Ia fazer o quê? Ia atrair o time pra trás? Eles não vinham, eles não saíam. Não tinha jogada como contra o Flamengo, que mesmo ganhando saía, botava sua linha no meio de campo, pra gente botar lançamento e o Pacheco ganhar na velocidade de Gustavo Henrique, de Léo Pereira. Não tinha isso. A linha deles estava dentro do gol. A velocidade não servia de nada. O Fluminense precisava de agilidade. E Ganso com a bola no pé é ágil. No pensamento, principalmente. Não para pensar em 1 segundo, mas para pensar em 5 segundos uma jogada que ninguém pensaria nem em 30. Por exemplo, as 2 jogadas pela esquerda em que ele recebe a bola, poderia chutar para a área, não chuta, que era o que o Nenê vinha fazendo, que o Egídio vinha fazendo. A primeira delas, ele olha no meio, Nenê se apresentando, Nenê não estava na bola ainda, ele dá, Nenê dá de primeira, Egídio entra, acaba cruzando, a bola passa na pequena área e ninguém toca. A segunda jogada ele para, tá no mesmo cenário, só que o Nenê não se apresentou. Gilberto estava lá no meio sozinho, ele virou uma boa jogada para Gilberto, o marcador teve que sair da área e o outro saiu para acompanhar na direita. Gilberto devolve para a esquerda, Egídio dá de primeira para Nenê, o Ganso já correu para o meio com a marcação e Nenê cruza na área, a chance que Evanilson cabeceia meio para trás. A gente percebe que Nenê fez o cruzamento, que no início o Ganso tinha 6 na área, quando o Nenê cruzou já tinha só 3 ou 4 do Lacaleira, ou seja, limpou as jogadas. E era isso que a gente esperava de Ganso, ele entra, dá toques rápidos mais ágeis, porém, era só ele ali no meio fazendo isso. Não existe o Fluminense querer exigir um toque rápido de Ganso para chegar no ataque e ter quem? Só o Evanilson no meio de 5 jogadores para finalizar. Não tinha finalizadores o Fluminense no final do jogo. E aí eu entre Michel Araújo, foi quem entrou muito mal, desligado do jogo, deu um carrinho para roubar a bola, foi a única coisa que ele fez de bom, porque entrou perdendo bola, errando o lançamento, errando o cruzamento, errando o passe. Bem ruim a entrada do Michel Araújo, entrou fora de sintonia do jogo e entrou no lugar do Caio Paulista. O Ganso entrou no lugar do Marcos Paulo. Ele tirou os finalizadores para botar criadores de jogada, mas se você tem muitos criadores e não tem finalizadores, a jogada não concretiza. E esse foi o principal problema de Odair Hellmann. Eu defendi o Odair Hellmann, vai sair um vídeo hoje ainda sobre a questão de demiti-lo ou não e etc. Esse burburinho já no meio da torcida. Mas vou deixar de antemão aqui uma coisa. Eu defendi o Odair Hellmann e falei aqui quando a gente perdeu pro Boa Vista, etc., ou tinha atuações mais ou menos ali contra alguns times, que ele não tinha todas as peças na mão. Então talvez as conclusões que ele estava tirando era por causa da falta de peças. Hoje ele teve quase todas as peças na mão. Não tinha 2 atacantes, mas que não mudariam em nada talvez o pensamento dele, considerando que o problema não foi quem ele colocou, foi quem ele não tirou. Então, fico preocupado. Porém, nesse vídeo que eu vou falar sobre demissão, eu deixo claro ali talvez a minha opinião que não seja muito popular. Mas enfim, é isso daí. A eliminação tá na conta de Odair Hellmann e a gente se vê na Sul-Americana no ano que vem, talvez. De fato, olhando o que eu vejo hoje, eu esperaria muito que a gente jogasse Sul-Americana no ano que vem, se é que você me entende. Saudações tricolores e até a próxima, valeu!